Bem-vindos a mais uma edição do Alma e Raça aqui na Varzim TV. Hoje tenho comigo o Sr. Luís Leal, jornalista poveiro, sócio número 8 do Varzim e diretor do jornal do nosso clube, o Varzim. Sr. Luís, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui no Alma e Raça. Vamos ter aqui muito para conversar. Primeiramente, peço-lhe, estávamos aqui antes de começarmos a falar do Sr. Agonia Frascos, que está presente aqui nesta sala, que o Sr. Luís desabafou que foi mais do que um pai para si. E eu mais que um filho para ele também. Aliás, ele considerava-me o filho dele, embora não muito aberto, porque tinha um filho de minha idade, que é o Manuel Frasco, que está vivo, claro, e ele considerava-me quase um irmão gêmeo dele. Eu devo muito ao Sr. Agonia Frasco, muito mesmo, porque foi lá que comecei como tipógrafo, na tipografia dele, comecei como jornalista e praticamente continuei a minha vida de varzinista com ele, porque ele foi sócio fundador do Varzim e ele era tudo no Varzim, ele correu todos os cargos nas direções, Assembleias Gerais, ele era a alma do Varzim. E eu, que já era Varzim desde que nasci, tive a continuidade com o Sr. Manuel Agonia Frasco. Depois ele deu-me um bocado a liberdade do jornal, fez o jornal, às vezes fazia o jornal quase sozinho e enveredei pelo jornalismo desportivo, que depois me deu o salto para o jornalismo desportivo nacional, onde ainda estou inserido. Sr. Luís, a propósito dessa sua paixão pelo Varzim, tem uma frase sua muito bonita e que eu considero marcante. Todas as pessoas começaram a conhecer o Varzim por fora, eu devo ser a única pessoa na Póvoa que comecei a conhecê-lo por dentro. Isto é um bocado de vaidade, e posso dizê-lo com muita vaidade até. Eu devo ser atualmente o único poveiro que esteve sempre ligado ao Varzim. Conheci o Varzim desde os meus 4, 5 anos, estive sempre ligado ao Varzim, sempre, até a atualidade. Vou fazer agora 80 anos, e melhor, é um caso curioso, vou dar aqui uma prenda de aniversário, faço 80 anos este ano, em agosto, e faz também 25 anos que enveredei pelo profissionalismo desportivo. Antes, era 25 anos de carreira também, que ainda continuo em atividade. Quando diz que começou a viver o Varzim aos 4 anos, isto tem a ver com o seu irmão? Ora bem, tem a ver principalmente com o meu irmão. Eu nasci em Varzim. Na minha casa eram muitos irmãos, éramos 8 irmãos, eu era o mais novo, portanto estava 7 à minha frente. Todos eles varzinistas. 3 jogaram no Varzim. Foi o Madeirense, que era o meu irmão mais velho, jogou também o Zé, que era o Zé Leal, que foi funcionário da Câmara, também jogou no Varzim, jogou o Celso, que jogou 2 anos no Varzim, mas depois foi para a Guarda Republicana e deixou de jogar. Portanto, e o resto eram todos sócios. O meu irmão, o João, foi cobrador do Varzim durante muitos anos e só desistiu, só acabou, porque teve um desfalque muito grande, ou melhor, roubar-lhe a pasta, roubar-lhe o dinheiro, roubar tudo, e ele veio tão desesperado que teve que pagar o dinheiro ao Varzim, do bolso dele, e o Varzim mandou-lhe uma carta muito bonita, que ele guardou até à morte. Até queria encontrar essa carta, mas depois nunca mais liguei, que o Varzim mandou-lhe uma carta muito bonita, a agradecer, que o Varzim também queria, ele, não, eu pago ao Varzim, porque não tenho culpa nenhuma que me roubasse. Portanto, Varzim desde pequenino. O meu irmão jogava futebol, chamado Madeirense, ele foi para a Linha da Madeira, é por isso que se chamava Madeirense, e quando veio para jogar no Varzim, tinha eu 5 anos, eu nasci em 34, foi em 40, o Varzim acabou, aquela transação do Varzim que depois acabou, teve 2 anos, e o meu irmão foi dos jogadores e pôs-me a mim como mascote. Ou melhor, ele gostava tanto de mim que eu tinha que ir toda a parte com ele. A minha irmã me arranjou um fato de Varzim impecável, um bonezinho, uma bandeirinha, e eu ia sempre, passei a ser o mascote oficial do Varzim, que há aí uma fotografia que estou eu, então a equipa do Varzim toda, o meu irmão e eu à beira dele como mascote. Para onde eu ia, mais ninguém podia ser o mascote do Varzim, só havia um mascote. Pronto, entretanto vou para a escola, o meu irmão da polícia
municipal, já havia naquela altura, Polícia Municipal, e então, como ele morava aqui no Cabo do Varzim, uma casinha que havia aqui no Cabo do Varzim, que depois foi o NAC, a Vila Verde, para lá, e foi lá que ele se criou também, como era ele que dava o equipamento, ele às vezes não podia, e eu vinha da escola da Sadeiros, vinha a correr para dar equipamento para os treinos, num balneário que havia, não sei agora mais ou menos, naquele cabinho de som, mais ou menos aí. E havia um balneário muito bacana, os balneários eram fracos naquela altura. E eu comecei a dar o equipamento ao Samelo, aos Pinheiros, aos Malgueiros, à Malgueira, portanto eu vi que cresceram os Malgueiras, os Eucalides e tudo, e fiquei tão relacionado com os próprios jogadores do Varzim que ele via em mim um filho deles, era um menino. Vi crescer a bancada central, antigamente só tinha 2 graus ou 3 só. Vi crescer o campo do Varzim todo. Entretanto, fui trabalhar para a tipografia Frasco aos 12 anos e vou encontrar o Chico Maia, que era jogador do Varzim nessa altura. Era o Chico Maia e o Chico Constantino, que foi agora homenageado, só na mesma idade. O Chico Maia já morreu da África. E então, vou encontrar a continuidade do varzinismo. O Chico Maia, como jogava antigamente, levava-se uma linha com o equipamento, e quem é que levava? Era o Luís, que ia com ele. Pronto, aquilo continuou dentro de mim. Entretanto, tenho a influência do Agonia Frasco como fundador, eu enviei minhas a Papa da Colher, a sede do Varzim era ali no Clube Naval, chegou a ser no Clube Naval, depois foi na Junqueira, depois foi onde está ainda o Mastro, por cima da Casa Rios. Portanto, e eu ali na tipografia continuava a viver o Varzim. O Varzim não era o estádio, porque o estádio ficava muito longe, ninguém vinha cá, mas vinha sempre. Chovia, ou fosse sol. E depois começou a ver o Varzim fora. Ora, e a outra parcela. Como os autocarros saíam dali, de Santiago, eu estava sempre lá para ir no autocarro para ver o Varzim. Ia com as reservas, antigamente ia reservas, e as primeiras categorias iam a seguir, jogavam antes as reservas, e eu ficava ali. Entretanto, comecei a crescer, comecei a andar de bicicleta atrás do Varzim, e lá ia, cheguei uma vez a ir ao Candal de bicicleta, era tudo daquela altura. E dentro desse, tudo no campeonatos regionais. Entretanto, até organizei uma vez uma caravana ciclista a Castelo da Maia, num certo jogo Castelo da Maia, que o Varzim precisava de ganhar, e fomos para aí fora, até a Guarda Africana apareceu, que apareceu para aí umas 20 ou 30 pessoas, e eu fiz uns rótulos da tipografia para colar nas bicicletas, e apareceram 100 e tal. Quando chegou aos 100 e tal, já não tinha mais papéis, olha, agora o que enviar vai. Tudo isso foi bonito, acompanhei sempre. Entretanto, já comecei a acompanhar já mais e entretanto, aparece a minha entrada para sócio. Porquê a minha entrada para sócio? Era isso que eu lhe ia perguntar. Acho que pela data da admissão, devia ter para aí uns 15 aninhos. 15 ou 16 anos, era mais ou menos. E foi na altura, que costuma-se dizer na gira popular, passar de pito para gala, não é? Pronto, nessa altura já não me deixava entrar de borla no campo. E agora como vai ser? Olha, paguei 983, o meu número, 983, pagava 15 tostões. Era 15 tostões que era a cota. A cota era 3 escudos, mas eu era menor, pagava 15 tostões. Era toda pessoa para maior. E mais, eu tive 2 anos em Águeda. A coisa estava aqui mal, por aqui, e estava a trabalhar para a Águeda. Vivi o Varzim lá como nunca. As minhas cotas, quando eu vinha cá, quando eu dou baixa, porque ia para a Águeda, era na sede da Junqueira, o Inácio Castro, o senhor ali era o presidente, e o Inácio Castro, então vou apontar aqui e fica então suspenso até quando vieres, sem que eu não vou ficar lá todo o tempo. E o senhor Lipe, não vai. E quando eu vier cá, vem cá e pagar as cotas. Eu vinha mês a mês, mais ou menos. Eu vinha aí, quando ia ser passado, ficava mais caro ainda. Como já tinha dinheiro naquela ocasião, mas o senhor Lipe, não queres pagar já 2 anos adiantados. E eu, certo, é por isso que tenho o meu número. Número 8. Agora 8. Agora, infelizmente, já sou 5. Infelizmente já sou 5, porque já foram outros. E eu não quero ser o 1.
Por essa altura, Sr. Luís também começa a escrever as crónicas dos jogos do Varzim para o comércio da Póvoa. Exatamente. Não era bem umas crónicas, aquilo era mais contar como se passou o jogo, aquilo sem arte nenhuma. Sem arte nenhuma. No dia tanto, o Varzim foi jogar a tal parte e tal, na primeira parte estava tantos a tantos, depois o fulano do cara marcou um golo, assim uma coisinha muito relatada, muito... Só comecei a escrever mais a sério, mais crítico, quando vim da Águeda para cá. Estava o Varzim ganhou o primeiro campeonato da digital, ganhou o segundo, e no terceiro ano foi quando eu vim para cá. O Varzim ganha no tempo do Pérez, não, eu quando vim ainda era o Barna, portanto foi no segundo ano, no segundo título do Varzim da primeira divisão digital. E eu então não tinha quem escrevesse, e o Sr. Agonia disse, podias fazer as crónicas mais conta melhor o jogo, está bem. E comecei a fazer, e apareceu-me então um espírito crítico dentro de mim. Porque eu digo uma coisa, eu era crítico. Eu tive sempre problemas, tive sempre beijos e abraços e pontapés durante a minha vida. Porque eu, agora ninguém vê a criticar como deve ser. Ou então critico demais, a ver sem base nenhuma. Porque eu vivi muito o Varzim. Eu vivia o Varzim, fosse lá como fosse. Batia no Varzim, mas cá dentro gostava de bater. E, entretanto, aparece-me o jornalismo desportivo, o jornalismo profissional. É aí que foi um problema. Com a subida do Varzim à primeira divisão. Lá está, o Varzim também me ajudou. Com a subida do Varzim à segunda divisão nacional, e depois primeira, naquela altura não tinha colaboradores aqui para os jornais. Era o Armando Marques, que colaborava no Comércio do Porto, e também no Diário Popular. Só que o Armando Marques não tinha outra vida. E naquela altura ele de relatos de futebol não sabia. Então pensava ele a ser correspondente de tudo menos de futebol. E passei a ser de futebol menos do resto. Ganhei no Comércio do Porto muita confiança. O Filinto Lapa, que está agora na televisão, ainda era pouco falar dele na televisão. Filinto Lapa, mais o Queiroz, que é o pai do Eugênio Queiroz agora. Depois pediram-me para a bola, foi para a bola, depois da bola também foi para o Record, através do Mesquita, que uma vez numa conversa na sapataria, estava lá no Brás, éramos amigos, e o Mesquita disse, aqui o Luís, que pode ser para a bola. Para a bola, para o Record. Já tinha a bola, pá, faz mal nenhum. Muda de nome. Então eu tinha Luís Leal no Record e Luís Santos na bola. E andou aí anos, muitas vezes sabia, muitas não sabia. Até que há coisa de 4, 5 anos, mais ou menos, recebo um convite da bola, de dizer assim, ou. E eu entrei em contato com o Record, e como aí vocês? Não, nós queremos ficarmos cá. Então vou escolher o Record porque tem o meu nome, a bola não tem. E continuo no Record, e continuo a pôr na bola, e agora pus o meu filho na bola, que tem que ser. Sr. Luís, quando se tem uma paixão clubística assim pelo Varzim e se faz crónicas para um jornal desportivo nacional, a imparcialidade é uma coisa difícil. Repara bem, eu tenho na família até quem critica isso. Nem pareces da Póvoa, da forma que escreves nem pareces da Póvoa. Mas quando se vai fora, dizem, às vezes logo que é de lá, olha, aldrabou. Mas, e ele vê que todos aldrabam, mas quer que a gente aldrabe também. Mas se a gente não aldraba, nem parece da Póvoa. Ora, eu tive esse problema. Eu digo, com o teu avô, cheguei a ter muitas pegas sobre isso. Ele tinha razão, mas eu também tinha. Agora, o que é difícil era separar o trigo do joio. Era separar o amor clubista com o amor por profissão. E depois apareceu muito problema para encravar mais a minha situação. Foi quando me puseram a diretora do Varzim. Em 70, 71... 73, 74, com o Dr. João Fernando. Com o Dr. João Fernando, que fui enganado. Eu estava numa Assembleia Geral nos Bombeiros, e quando anunciaram a lista da nova direção, lá tinha eu como bugal. Eu disse, alguém deu ordem para... não é para nada, aquilo é uma coisa... É só para encher o número. Então, está bem. Da forma que eu estou no jornal, os gajos vão ver lá o meu nome e fico já um bocado chateados. Não faz nada.
acabei por ser o diretor único do Varzim em 73, mesmo no 74. Não foi saneado, fomos em fevereiro embora, se não podíamos ser saneados. Em 74 eu passei 15 dias a ter o Varzim sozinho. O João Fernando abandonou porque era a terceira reunião para arranjar, como aconteceu ainda atualmente por aqui. Não aparecia ninguém, mas enquanto não aparecia, eu que era o delegado aos jogos, e fui o delegado ao jogo, que ficou na minha história, num sábado Varzim Montijo em Leiria, que foi uma finalíssima, que o Varzim depois partiu no prolongamento com um penalti inexistente do marcado pelo o árbitro que naquela altura deixou de ser árbitro. Pronto. Fui castigado por um árbitro. Aqui onde estamos, era o balneário do Varzim. O balneário do árbitro era aqui e aqui o balneário do Varzim. E aqui onde estamos, num jogo Varzim Trofense, se não me engano, vendi-se naquela altura travesseiras para assistência, e ele passar debaixo do túnel, era tantas travesseiras, apanhei cuspidadas, apanhei tudo, e no fim eu chego ao balneário, digo assim ao Bart, isto aqui, o que a gente sofre, veja lá, estamos acabados de malar, não sei o que mais, porque vocês são os culpados, vocês quem contra mim? Sim, eu? Sim, vocês dirigentes são os culpados, os culpados são vocês, os árbitros, porque vocês são os únicos que não fazem falta ao futebol. Cara, não queres saber. Porquê? E estava o chefe Oliveira comigo, o chefe da polícia, que pediu para ir comigo, que eu vi assim a cara dele, era o Carlos qualquer coisa, que me viu no balneário, eu ia buscar a licença, no fim, não é verdade, e quando ele disse que nós temos que segurar isto, nós não, vocês não fazem falta nenhuma na questão de segurar. Quem faz falta aqui é só a polícia. É só a polícia que faz falta. Porque pega no regulamento e diz, quando não aparecer árbitros, qualquer uma arbitragem, vai ter assistência, buscar, ou são os capitães, e que mais. O que não pode haver jogos sem policiamento. Então quem faz falta é a polícia, você não faz falta nenhuma. Olha, apanhei 10 dias de castigo. O Record, que não queria que eu andasse nisso, põe uma largura do jornal toda, Luís Leal, castigado por isso. Fosse agora, até jogava que era aquele de cor que jogava no Estoril, mas não era, naquela altura não era. E eu fiquei... E então, aparecia árbitros, porque antigamente os jornalistas iam aos balneários das equipas saber a formação, ou punham um papel à porta, iam de falar com os árbitros, dizer quem era. A casa da mãe Joana. Não, mas agora que não se faz isso, ainda há mais vigarices, já há mais vigarices agora. Mas naquela altura ninguém desconfiava. E eu dava-me bem com os árbitros todos, da primeira divisão, todos eles, então aqueles de Leiria. Houve o Saldanha Ribeiro, quando foi para o Campeonato do Mundo do México, convidou-me para um jantar de despedida lá em Lisma, saída de Leiria. Eu nunca me esqueci que era isso, o restaurante lá. E então, ele... os árbitros, conheci muito bem, quando eu ia com eles, entra daí para tal. Uma vez ia entrar no Montijo. E vou entrar, bate à porta, o porém Luís, que era a hotelaria, bateu, Luís, entra. E levava um maço com a licença. Antigamente havia os massinhos com a licença, a gente tinha que pôr o nome do clube, o nome do jogador, o número da licença, o número do centro de medicina, vinha aquilo tudo, já sabia de cor e salteado aquilo tudo. E você dá a entregar. Quem foi? Bem demanda quem? Não, o delegado do jogo sou eu. Porém, Luís, que era um árbitro de Leiria, disse assim, se leal, deixou de se chamar-me Luís, se leal, entrega-me a licença e põe-se daqui para fora, que os nossos piores inimigos são os delegados aos clubes. Portanto, teve aquela... Mas vi com ele. Portanto, foi um peso que me puseram nas costas, foi ser diretor do Varzim. Foi no fim ainda acusado, que não andava lá. Nunca ninguém me pode acusar que ganha dinheiro, antes do contrário, perdi muito dinheiro com o Varzim, nunca ganhei dinheiro. Estás tudo de borla. Disse então que foi dirigente só porque o enganaram? Enganei. Ou seja, ter um cargo diretivo no clube nunca foi uma coisa de que você fizesse questão? Não, nem queria. Porquê, nem queria, porque eu sei, porque eu vivia o Varzim por dentro e por fora. Portanto, eu sabia conciliar as coisas. E sei muito bem que ser dirigente é a coisa pior que há. Primeiro, quando saem, têm todos os defeitos. Se um tem uma virtude, não sei o que mais, vão lá por trás, mas ele também fazia assim. Se não serve o clube, ninguém diz mal dele, nem diz bem. Está tudo bem. Sempre foi assim no Varzim? Foi sempre assim. E ainda hoje?
E ainda hoje continua assim e há de ser daqui em diante. E nós temos exemplos flagrantíssimos agora com esta mudança de direção. Esta mudança de direção de agora, que foi uma coisa que foi bom para o Barzinho. O Barzinho precisava ser abanado, claro, vamos lá ver. Já houve uns anos assim, também no quadro do Dr. João Fernando, ninguém aparecia naquela altura. Isso também provoca um bocado de divisão entre os sócios, não é? Houve sempre, menino, houve sempre divisão. O Barzinho só andou bem quando subiu de divisão para a primeira divisão. Os 2, 3 anos primeiros foi muito bom. Daí em diante começou a desavenças. O que nos leva sempre àquela história de que os resultados desportivos são tudo. Sim, também, principalmente conta. Mas depois há desavenças. Há desavenças por isso. Porque aguentar um clube na primeira divisão é difícil. E que não venha com ideias que o Barzinho tem que ir para a primeira divisão já. Calma aí. E mais, é totalmente diferente do que agora, do que era antigamente. Porque basta só dizer que antigamente o Estado era o maior encobridor dos crimes do futebol. E agora o Estado é o que está a chupar o futebol a totano. Se naquela altura se podia fugir com dinheiros para aqui e para lá e com faturas duplas e não sei o que mais, e todos tiveram, e que não venha ninguém dizer que não teve, agora já não se pode fugir. Para dar-se um testemunho tem que se declarar. Isso fica, para um dirigente, é coisa pior que há. Porque nem queira ter um bocadinho de saco azul, não pode ter. Portanto, o ser dirigente é muito difícil e eu digo uma coisa, eu não aconselho a ninguém a ser dirigente de um clube como o Barzinho, pronto, vamos lá ver. E nós vimos nos grandes, ganham um número formidável ali, mas estão todos ali zangados uns contra os outros. O presidente é muito bom, aquele presidente também é muito bom. O que sofreu o Luís Filipe Vieira, o que ele sofreu. Agora, claro, agora está em bandeira em arco, sim senhor, mas e ele para chegar a saber o que foi que sofreu? Quantos insultos teve? E esse suporte também agora. Há muita ingratidão no mundo do futebol. Há ingratidão em parte, quando reconhece, o trabalho tal, o trabalho trabalhou muito bem, mas ninguém conta, por exemplo, aí fiz uma grande, ou aquele, às vezes, eu pessoalmente, são outros, que aí é que ele fez um bom trabalho, até conseguiu ganhar isto, ganhar aquilo, mas nunca ninguém vai esmiuçar como é que se conseguiu ganhar aquilo e aquilo outro. E não venho agora dizer que agora que o futebol que está podre, que tem arbitragem assim, tem arbitragem assado. O Barzinho já subiu os jogos, já subiu o campeonato já à Costa dos Árbitros. Também já desceu a Costa dos Árbitros. Houve, tudo isso houve, e não houve nenhum, e que não aparece nenhum presidente a dizer que não houve, que eu sei que há. Também andei envolvido em alguns deles, portanto, não era mafioso, mas também ajudei a contribuir e ajudei a calar-me com determinados assuntos. Mas o Sartre, viu o Barzinho, mas a gente dizia. Sr. Luís, no dia 1 de setembro de 73, com o Sr. Rogério Viana, é fundado o jornal O Barzinho. Foi uma grande luta. Foi fundado nisso, mas já há um ano e tal que andava a ser tratado tudo isso. Tinha o Barzinho a sede ali por cima da Casa Rio, na Praça da República. E terá sido a primeira publicação oficial nesta data? Não, porque eu tenho jornais antigos, embora dispersos, o Barzinho em 1920 e tal, que era a Póvoa Desportiva. Tinha Póvoa Desportiva, mas tratava mais do Barzinho. Era o Barzinho e o Sport a Pouco, naquela altura eram os dois. Mas como aquilo era feito tudo no Barzinho, e não convinha pôr de parte o Sport a Póvoa, puser na Póvoa Desportiva, também me lembro até uma maneira, tinha alguns desses jornais. Portanto, o Jornal do Barzinho foi uma grande luta. Foi uma grande luta que naquele tempo, era no tempo da outra senhora, como eu costumo dizer, quem é que se podia fundar um jornal? Agora, a fundação do jornal, agora com a questão de dinheiro. Não havia dinheiro, não havia meio, não havia nada. E foi uma teimosia do Dr. João Fernando, do professor Fernandes e do Rogério Viana, que ele não é tão teimoso, mas era o cérebro. E quando vem a ordem que o Barzinho podia publicar o jornal, foi o dilema. E quem é o diretor? Foram todos assim, o Luís. Mas é que o Luís não podia ser, porque o Luís tinha a 4ª classe. Tenho. Só tinha a 4ª classe, naquela altura não podia ser. Agora tem uma carteira profissional, como até posso dizer, ainda há pouco falei nisso, que deve ser dos raríssimos jornalistas
não é desportivo, neste caso a carteira profissional não diz que é para desporto, do Reiriço, que só tem as habilitações literárias da quarta classe, eu dizia que era o quarto ano, no quarto ano, né? E eles aceitaram, já não sei quantos anos, precisamente pelo currículo que tinham nos jornais, não era para as habilitações literárias. Portanto, naquela altura não podia ser, e outra podia ser um grande doutor, mas não podia ser diretor. E então aparece o nome do professor Rogério Viana, que era professor da ocasião, e eu que era o braço direito daquilo tudo. Manteve-se ao longo dos anos. Na colação, vê lá, que era entrevistas, os artigos e tal, depois juntavam-se a mais umas a conta. Depois houve ali um período que aquilo quebrou um bocadinho. E quebrou um bocadinho porquê? Porque desde que eu fui diretor. Depois entrou uma comissão administrativa, depois aquela coisa, os que entram, os que saíram eram maus, não sei o que mais. E eu, como era dos que estava dentro, já era dos maus. Portanto, outros apareceram a fazer o jornal, fizeram, mas eu colaborei sempre. Não eram, neste caso, da minha facção diretiva, mas eu colaborei sempre. Eles podiam estar zangados comigo, mas o jornal não estava. Até que, já com o Lídio Marques, não tinha o Lídio Marques, não era presidente, ainda era secretário do Barzinho, e ele chamou-me que o Chico Troina queria falar comigo. Eu falei com o Chico Troina e na Rua Santos Minho, a sede da Rua Santos Minho. Ele disse, pá, tem que ser diretor do jornal, porque senão isto acaba. O José Azevedo era diretor, mas o José Azevedo tinha pouco tempo para isso, tinha lá a vida dele. A prisão do também era adoentado, muito grave. Está bem, então coisa disso. Daí em diante, nunca mais deixei do jornal. Umas vezes mais, outras vezes menos, mas neste momento não me fala nisso, eu choro. Pois, eu sei que o Jornal do Varzim está temporariamente... O meu maior amor da minha vida, além dos outros amores naturais, é o Jornal do Varzim. Que neste momento está parado devido ao clube não ter meios para... Ora bem, para a sua produção. Sabe muito bem, e eu com muito gosto te meti lá dentro do jornal, porque eu vi em ti qualidades. E queria fazer de ti a diretora do jornal. Mas quase. Mas, claro, eu tenho sempre aquele amor muito cá dentro. Mas eu tenho 80 anos. Embora tenha a atividade toda e possa escrever o jornal todo, até para paginar e paginar. Não é só arranjar fotografias, arranjar textos, arranjar tudo. Mas há uma dor muito grande que eu tenho, porque soubesse mais um bocado. Agora não tenho dinheiro. Certo, pronto, acabou. Mas se houvesse um bocado de força de vontade de menina, o jornal saía. Porque não era assim tão caro como parece. Saía. Também há um bocado de... Eu não digo que há de má vontade, não há má vontade. Falta de qualquer... Olha, falta de alguém que tenha o amor que eu tenho pelo Brasil. Também podemos aproveitar o momento para... se tivermos alguém desse lado a ver e que possa ajudar, não é? Alguma empresa que possa patrocinar também o Jornal do Varzim. Todos os apoios são bem-vindos. O Varzim até arranja apoios. Quero um apoio para aquilo que aparece, quero um apoio para aquilo que aparece. Agora, não sou eu que faço o jornal e por escrito e então o pagino e tudo, que vou andar também de porta em porta, mas aqui um anúnciozinho para aqui. Foi o tempo. Olha que houve um período muito grande, no período do teu pai fazia parte da torcida jovem, em que o Jornal do Varzim estava numa euforia, e era pequeno, a colação era um pequeno, até era preto e branco, até com artigos muito maçudos, eu não reconheço agora que eram muito maçudos. Eu tinha uma equipa de venda, tudo lá da tipografia, funcionário da tipografia, que iam ali para a beira onde já agora o desportivo, o pessoal vinha para o futebol, todos ali a vender o jornal, mas era aquilo, e vendia-se 1000 jornais, no dia do jogo vendia-se 1000 jornais. Todos eles tinham uma saquinha, conforme mandava, trocos, não há trocos, pumba. Tudo aquilo servia para encher o saco. No fim entregava um saco, eu punha o dinheiro, guardava o dinheiro, tinha uma conta que não quis pôr nada no banco. Que um dia o teu pai ia com os juros do Varzim para uma digressão em África e chegasse à minha beira, nós tens o dinheiro do Varzim, porque eu dizia sempre que aquilo que era para o setor juvenil. Disse, tenho. Olha, pai, temos que ir para a França, Temos que ir para a França e não temos toalhas. Que chegue. Arranja uma casa aí onde vende toalhas, aí é uma casa em Guimarães e tal, vê quanto custa. Custava naquela altura 500 depois 500, mas aqui nos dá muita coisa, isto veio, sei lá. É só isso. Quer 50 toalhas, leva 100.
porque tenho aqui, o que eu tinha de dinheiro dá para mais. Resultado, deu para isso, ainda deu para uma bicicleta medicinal, que o Brasil nunca teve bicicleta medicinal, foi a primeira que teve, passado um tempo, o Sr. Júnior ficou sem ela e foi para os Xeras, não sei. Portanto, repara que até dava para isso. Como é que diz que agora que não dá? Dá, eu preciso fazer. Sr. Luís, faz este ano 63 anos de sócio do Varzim, uma caminhada longa, com muitos momentos de emoções diferentes. Entre as muitas coisas que já viveu com o Varzim, quais são as memórias mais marcantes? Mas de bem ou de mal? Pode-nos dar dos dois lados. Bem, o de bem foi quando o Varzim subiu a primeira vez aos campeonatos nacionais. Eu vou-te contar uma história muito engraçada. Eu ia casar. E o Varzim estava na terceira divisão nacional, porque antigamente a terceira divisão nacional era os apurados dos distritais, como devia ser agora, e não o que fizeram para aí, com uma pouca vergonha isso. E o Varzim, então, mais uma vez, estava no campeonato distrital a subir, e depois determinados clubes classificados na terceira divisão é que subiam para a segunda, e depois a segunda que era fixa. E então o Varzim estava a disputar a fase final com o Académico de Viseu, nunca me esquece. E eu tinha o meu casamento marcado para um dia qualquer, sei que casei no dia de São João, portanto foi em junho, foi no mesmo dia de São João. E então, 15 dias antes mais ou menos, o Varzim tinha jogado no Académico de Viseu. E eu com aquela coisa disse, não podemos adiar o casamento, não deu-me esperança nenhuma. Falei com o bom senhor que eu ia morar, onde eu morei, mesmo ao lado da sacristia da Igreja Matriz. Veio o senhor, pode adiar, Luís, adia o tempo que tu quiseres. Deixa-me o primeiro Varzim ganhar. O Varzim ganhou aqui por 5, não por 7. O Académico de Viseu. Ei, minha festa, agora podemos marcar o casamento. Marcámos já para domingo. O senhor, até foi o padre Justino, já morreu, que depois foi para Esposendo. E marcou-me o casamento, e não é que eu estava no casamento e o Varzim perde por 5-1, que quase que me estragava o casamento. Tinha que ir aqui por 7, foi ganhar por 5, andou ali, pronto, estás a ver. Até aí passei a ter a minha vida guiada ao Varzim. Entretanto, casei, fiz a vida normal, isto era a proposta de... O melhor momento e pior, os mais marcantes. E esse aí foi, depois foi a subida do Varzim à primeira divisão nacional, que eu nunca na minha vida pensava que o Varzim ia para a primeira divisão nacional. Eu quando andava aí a calcorrer o Marco Canaveses, os Amarantes, por aí fora, nem condições havia nem nada, vejo-me de repente com o Benfica e com o Sport à minha frente e com o Porto. A gente disse o Benfica e o Sport, porque o Porto nunca contava que estava aqui a vir, e o Varzim estava sempre a mal com ele também. E quando o Varzim tem a ordem, arranjou o passaporte para subir à primeira divisão, foi uma festa. Por aí fora, passava a Avenida do Bolsinho. Isso fica bonito, mas também tem uma muito má. E quando era diretor do Varzim, a mim aconteceu tudo de mal. Graças a Deus, foi tudo de mal. Foi um autocarro apedrejado em Lessa, que partiram os vidros todos por um jogo da Taça de Portugal, e o culpado foi um jogador do Varzim, o Albano, que o único vidro que ficou direitinho, onde vinha o Neca Vila Verde à frente, e a mim ninguém me tocou. Tudo partido, o meu filho no chão, deitado, com a cesta de equipamento, foi um terror, aquilo, partir a caminhonete toda. E daí em diante, o Linhares nunca mais alugou o autocarro do Varzim. Foi essa, e foi uma coisa muito caricata. O Varzim foi jogar a Coimbra com o União de Coimbra. Isto, segunda divisão. E saí-se daqui, não é? O autocarro, ia embora, porque o estádio de Coimbra era o estádio municipal, portanto o estádio da Académica também, porque jogavam lá os dois. Então chegavam lá, era o Germano Figueiredo, que foi aquele da Glória do Benfica, era o Germano que era o treinador, e ele tinha muito costume de fazer assim. Fazia a palestra, e depois dava um papel para mim que já estava feito, que era a linha, o número 1 fulano, mas 2 fulano, antigamente era tudo por essa ordem. E eu depois, perante aquilo, é que digo aos jogadores, os jogadores estavam todos equipados, só não tinham a camisola. Pegar a camisola estava, a camisola estava, assim um bocado, assim, tipo aldeia, mas era assim que era. E quando foi para dar o equipamento, ora, Luís, para as camisolas da camisola.
Eu olhei assim, o saco das camisolas. As pessoas olhavam para mim. Não veio o saco das camisolas. Foram os sacos todos, menos das camisolas, que era um saco grande, que tinha as camisolas todas lá dentro. Aquilo era aquele tempo. E pá, atrapalhado, como é que foi, como é que não foi, como é que foi, como não foi. O que foi que tinha acontecido? Quem foi nesse dia como roupeiro foi o senhor que ficou no lugar do NACA. Não era antes, muito alto. Era o ajudante. E o NACA tinha que ir não sei para onde, deixa eu ficar aqui. Era no tempo do SENACA, era no tempo dele. E esse é o nome dele, Oliveira, qualquer coisa Oliveira. E então, ficou aqui à entrada desta porta, o saco. Então o NACA disse que veio aqui à tarde e quando viu que estava ali o saco, que ficou desnorteado. Foi que arranjámos lá. Falo com os dirigentes da União de Coimbra, vamos ao balneário. Mas por azar, o balneário não é de ninguém, porque academicamente não tinha lá nada. Aquilo nem era da académica, não havia lá, porque depois aqui no campo Barzinho havia sempre aqui um equipamento para dar. Fomos ao campo da arregaça de táxi, eles arranjaram lá um táxi, com a polícia à frente, carregar lá com umas camisolas, nunca me esqueço, camisolas brancas, azul e vermelho do lado, cima do Garriscas. E, porque o União de Coimbra era camisola azul, camisola vermelha e calçado azul. Era uma alternativa, mas não eram muito velhas. O Sobral, que está aí para contar e testemunhar, o Sobral, que era uma cesta de Varzinho, andou com os adesivos a tapar o emblema, e eu contra o Inácio Almeida, que era o árbitro. E agora, já tinha aqueles conhecimentos, foi que não valeu também naquela altura. Dizer, não há problema nenhum. Nem que sejam camisolas brancas, camisolas adentro, sujas, ou mesmo em cuecas, mas não em cuecas não, que eles têm calções. Vão como quiserem. Pronto, e lá arranjamos. E nessa altura, vou entrar assim, a equipa do Brasil entrou, os pobres estavam lá a ficar muito admirados, saiba aquela boia lá de cima da bancada central, que é o Dr. João Fernando, que está aqui atrás de nós, e diz, Luís, vê o que aconteceu. Aí mandei um palavrão tão grande, mandei não sei para onde, que o pessoal ficou todo a olhar para mim, o que era. Eu tive que contar, olha, aconteceu assim, nunca mais. Pois então ainda cheguei a ser acusado, num jornal que havia no local também, que o culpado que foi dirigente, que o dirigente ao sair do Estado tem que saber que está o equipamento em ordem, se não tem. E me acusaram bem. Como dizia a minha mãe, Nosso Senhor castiga sem pau nem pedras. Passado um mês, aconteceu o mesmo com o NACA, num jogo Porto-Barzinho, em juvenis, no campo de treinos, depois chegaram lá, aí as camisolas não vieram, e o NACA se elaborou logo. Sr. Luís, e figuras que tenham passado pelo Varzinho, qual é aquela que... Como treinador ou como dirigente? A que você entender, uma pessoa que você acha que considera mais marcante, na sua opinião? Mais marcante como treinador foi o Meirinho, pronto, indiscutivelmente. Como homem sério, foi o Pedroto. Foi o homem que comigo quis fosse eu anunciar que ele ia do Brasil para o Porto. Eu já disse que o meu grande lá que não vai para o Real Madrid, não pode pôr no recorde que pode pôr o Porto agora para a próxima época. E foi eu que dei até notícia à direção do Brasil, não sei quem era, em que ele ia para o Porto. Foi um homem de uma honestidade de sempre. Depois foi o Calixto, foi o homem que me ensinou mais. Era um beijo de um lado e um pontapé do outro, mas era um homem que mexia tudo isto. O Germano foi que liguei mais como dirigente, mas era muito fraquinho. E os jogadores? Os jogadores? Ora bem, eu de jogador tinha o Rui Barras. O Rui Barras era o meu menino, porque eu também tive um bocado de interferência na escolha do Rui Barras. E então andei a pedir aos artes, que andam ali para Coimbra, sabia quem era o jogador que jogava na Covilhã, porque o Zacarias, o próprio Zacarias disse, pá, um bocadinho, queria falar alguma coisa, eu vou saber. E andei a saber quem ele era e dei força para vir. Tanto que o segundo ano, o Pinto da Costa, no jantar no Palácio Hotel, e ele chamava a mim o João Rocha, porque o Lídio Marques, por um dia, levava sempre com ele. Eu já comi no almoço antes do jogo do Sporting Alvalade, onde estavam os senhores feudais todos lá, e ele apresentou-me, o Lídio Marques, e ali nas antas, ele apresentou-me ao Pinto da Costa. O Pinto da Costa, quando me via, Pinto da Costa, João Rocha, como eu dizia, está aqui o homem para sportinguista. Sim, está bem. E, portanto, eu pedi aqui no jantar, assim,
O Rui Barros ficou o segundo ano para cá. Vai ser difícil. Mas vamos a ver. E quando ele anunciou, eu até tenho uma fotografia, a fotografia não fala, mas eu sei que é, naquela altura que ele disse, e a convite de a pedido de João Rocha, o Rui Barros fica cá mais um ano. E quando nós assim olhar, quer dizer que não estava João Rocha lá. Foi o Rui Barros que me marcou. Houve muitos jogadores do Barzinho, muitos, em que eu convivi de perto com eles e nunca tinha reuniões com eles. E estar aqui a falar em nome do jogador nunca mais acaba. Exato. O Sr. Luís tem muitas superstições a ver o Barzinho. Não são superstições, são... Tradições. Aquela coisa que a gente, pelo tempo fora, apanhando, aquela de jogar a primeira parte para o lado norte e na segunda, a primeira para o norte e a segunda para o sul, que dá mais sorte para a gente jogar naquela... E às vezes dá certo isso. No fim de semana da Senhora das Dores. Já era do Lídio Marques. O Lídio Marques não queria jogar na Senhora das Dores no sábado. Dava azar, para perdia. E ainda tinha outra. Havia assim umas coisas que, jogando um dia tal, perde. E a peregrinação. E é por isso que estou aí domingo. Não, sábado. A peregrinação... A peregrinação marcou a subida do Barzinho, um ano que o Barzinho estava a jogar em Lessa. Mas a peregrinação à Senhora da Saúde. O Barzinho estava a jogar em Lessa, foi quando o Barzinho subiu, foi a tal dia da alegria que o Barzinho subiu da terceira para a segunda. Foi em Lessa da Palmeira e o Monsenhor anunciou que à tarde que não havia aquelas ou melhor, abreviava aquelas orações, porque tinha que ir todos para a Praça da Almada, à espera do Barzinho, que o Barzinho subiu a divisão. E depois, passado, no ano seguinte, também tocou também na peregrinação também a subir a divisão. O ser campeão nacional foi 2 vezes no São Pedro, curiosamente, a terceira e a segunda divisão foi para a altura das festas de São Pedro. E em dia da peregrinação, dava-se um sorte ao Barzinho. E eu disse, isto já não me podia dar, mas a peregrinação no domingo, os Barzinhos jogam no sábado, quando o Barzinho for à peregrinação, já sabe... Bem, eu tenho que estar com... Sr. Luís, sábado o Barzinho joga, tem um último jogo da segunda fase, um jogo decisivo contra o Famalicão. Já apanhei muitos jogos desses. E então, quais são as suas expectativas? Bem, vamos lá ver. Quando falo em expectativas e falo em varginismo e falo não sei o que mais, às vezes não é só expectativas, ou o que nós queremos. Exatamente. Eu tenho uma fé e tal. O que é que você acha que... O varginismo dava... Não, aqui não há varginismo, mas varginismo. Aquilo, dentro do campo, ganha ou não se ganha. A minha fé é que o Barzinho vai ganhar, ponto final. O meu querer é que o Barzinho vai ganhar por 2 ou 3. Mas não quero dizer com isso que aí está dentro de mim e vai acontecer com o meu barzinismo. Não vou o meu barzinismo não vai parte nenhuma. Nem o meu, nem de ninguém. Que eu não venho lá com música, nós é que somos barzinistas, o nosso barzinho, o nosso barzinho, nós trabalhamos para ele sem tirarmos nada dele. E esses estão a dizer, o nosso barzinho, que eu tenho uma fã nisso, quando ganham, é uma forma, mas quando perdem, eles não deram nada. É que foi por cento, não bilhete, mas dizem que somos barzinistas, e atenção, há muitos barzinistas. E apareceram agora, nesta nova, que chamou a nova fornada do Barzinho, apareceram muitos barzinistas que ninguém sabe onde é que eles estavam. Ou então têm dinheiro e agora apareceram todos, e são. E outros que são mesmo, mas que não se esfadam tanto. Eu não sou capaz de ir para um campo lá, berrar, O Sr. Luís tem algum receio de Famalicão. Ele, antes da entrevista, estava em tom de brincadeira, perguntou-me: achas que devo ir ver o jogo no sábado? Não devo vir. Não vi, já tive um problema cardíaco, veio pequeno, mas o médico disse, deixa lá as emoções, mas eu, em casa pior, estou a ouvir o relato, estou a ouvir... Ouvir o relato ainda é pior. E quando estou também, agora tenho a televisão, e estou a ouvir a televisão, e é pior ainda, quando eu tirava ela para fora, eu disse, podia tirar para lá, fui sozinho, ele feito de parvo. Eu queria viver. O que é que espera para o futuro do Barzinho, Sr. Luís? Muito mal. Aliás, se for Bosco Corrente, mesmo dirigentes antigos, dizem assim, já é muito mal. E no outro dia, o Lídio Marques fez uma entrevista muito boa com ele, e ele não contou metade daquilo que sabe, porque tem um homem de dentro, embora fosse um homem de dentro, desde o Barzinho da primeira divisão. Mas viveu tudo isso, e viveu mais do que eu até, porque estava lá nos meandros todos. E ele dizia, a primeira coisa, quando me perguntaste, e o futuro do Barzinho? Muito mal. E quando eu ouço um dirigente ser muito mau, mas é muito mau mesmo,
Agora, isto melhorou um bocadinho agora, não sei o que foi, de fazer aqui um bocado de água benta e pronto, e oxalá, e houve uma extremação, até a nível de apoios oficiais. Eu nunca estou a contar aqui a história, mas houve algum culpado, e não todos aqueles que querem culpar, do Varzim não estar na segunda divisão, na segunda divisão nacional pelo menos, na segunda liga. Há culpados. E não sei quando é que eles vão ser julgados, mas têm que ser julgados. Não é só um que vai ser julgado, nem dois, nem três. Há quem tenha culpas do cartório muito grave. Eu sei que tem. Eu sei que tem, até me desliguei muito de certas pessoas por causa disso. Porque o Varzim merecia mais um bocado de respeito e não deixar... Eu estou aqui numa reunião do Conselho Varzinista, estou ali à espera, e quando chego ali, o que é? Olha, o Varzim não sobe. Pá, deram-me uma bofetada tão grande na cara. Mas não pode ser assim, cara. Então, o Varzim não sobe. Não sobe, e cá para mim. Bem, amanhã a gente vai resolver isso. Acha que foi a página mais negra na história? Negra. Foi a página mais negra. Porque se não subisse, até nem fosse o Arte que roubasse 4 penaltas, a gente passava o tempo todo a dizer que foi o Arte que roubou os 4 penaltas. É que agora nem podemos dizer quem foi que roubou este título ao Varzim. O Varzim tem o título. E tem a taça. Também foi uma coisa que eu não gostei. A taça foi entregue e não foi entregue ao Varzim. Devia ser entregue ao Varzim. Fosse como fosse, foi mal ganha, ela bem ganha foi. Vamos lá discutir que ela bem ganha foi. Agora, se não valeu a subida, os atuais dirigentes deviam estar lá a receber a taça. Juntamente, se quisesse chamar o outro. Foi recebida aqui em campo, passado algum tempo. A taça vai para o Varzim, não vai para ninguém. A taça não é de nenhum dirigente. A taça é do Varzim. E era o Varzim, o representante máximo, se o máximo podia ser a seguir, ou qualquer um. Esta taça é do Varzim. Ela está na vitrine como outra qualquer. E diz ser campeão nacional da segunda divisão. Não diz. Não diz se subiu ou se não subiu. Sr. Luís, agradeço então a sua presença aqui no programa. Eu tenho que agradecer porque eu também gosto. Sim, quem não aparece esquece, também gosto.